Responsáveis por dezenas de mortes humanas, com um total de mais de 100 vítimas, essas feras se tornaram lendas aterrorizantes. Predadores implacáveis, que pareciam caçar não por necessidade, mas por pura crueldade. Seus nomes eram conhecidos por todos, e suas histórias assombravam até os mais corajosos. Nada os continha, e eles se tornavam mais audaciosos à medida que o medo crescia. Eles não temiam o homem nem suas armadilhas. Sua fome insaciável parecia guiá-los em uma caça calculista, e os habitantes locais sabiam. Eles eram os verdadeiros donos da morte. Mas quem são esses leões? Famosos mundialmente como os leões de Tsavo, ficaram imortalizados por sua técnica de caça única e mortal. Não hesitavam em atacar grupos, devorando suas presas de maneira brutal. Essa história foi tão impressionante que deu vida ao famoso filme A Sombra e a Escuridão. Vamos descobrir hoje por que essas feras marcaram a história com seus terríveis ataques. Em 1898, no coração da África Oriental Britânica, hoje o Quênia, uma equipe de trabalhadores indianos e africanos foi enviada para uma missão crucial: construir uma ponte ferroviária sobre o rio Tsavo. A linha férrea, parte do ambicioso projeto britânico conhecido como Ferrovia de Uganda, era vista como um símbolo do progresso e da dominação colonial. No entanto, ninguém ali sabia que estavam prestes a entrar em um território onde reinavam os verdadeiros donos da selva. Nos primeiros meses, tudo parecia correr como planejado. A ponte estava sendo erguida, e a ferrovia avançava pela imensidão africana. Mas então, o inimaginável começou a acontecer. Corpos eram encontrados ao amanhecer, despedaçados, cobertos de marcas de garras e mordidas profundas. Os gritos aterrorizantes durante a noite se tornaram frequentes, e o medo começou a assombrar o acampamento. Trabalhadores começaram a desaparecer misteriosamente, e logo a terrível verdade veio à tona. Duas feras estavam caçando seres humanos como se fossem suas presas naturais. Os ataques não seguiam um padrão fixo. Às vezes, uma vítima era arrastada de sua tenda no meio da noite, com apenas trilhas de sangue como pista de seu destino. Outras vezes, os gritos e rugidos podiam ser ouvidos à distância, enquanto os leões devoravam suas vítimas nas sombras. Tentativas de se defender foram inúteis. Muros de espinhos foram erguidos ao redor do acampamento, fogueiras foram acesas para afastar as feras, mas nada parecia impedir os assassinos implacáveis. Os trabalhadores viviam em pânico absoluto. Muitos fugiram, abandonando a ferrovia e deixando para trás o medo de se tornarem os próximos alvos. O coronel John Henry Patterson, engenheiro responsável pela obra, sabia que, se não tomasse providências, o projeto inteiro estaria condenado. Mas como enfrentar predadores que caçavam sem medo, sem piedade e com uma inteligência quase sobrenatural? Os leões pareciam desafiar todas as regras da natureza. Ao contrário dos leões comuns, que caçam em grupos e raramente atacam humanos, esses dois machos atacavam e matavam isoladamente, com uma ferocidade inigualável. Eles não apenas matavam por fome, suas caçadas eram metódicas, estratégicas, como se sentissem prazer na perseguição. Esses leões, estranhamente desprovidos de jubas, levavam os xamãs locais a acreditar que não eram meros animais, mas sim demônios disfarçados. Os relatos afirmam que os leões mataram pelo menos 135 trabalhadores, embora os números exatos sejam debatidos. O que é certo é que, por meses, esses predadores tornaram Tsavo um verdadeiro pesadelo. O coronel Patterson, decidido a pôr fim à chacina, organizou caçadas e armadilhas, mas os leões pareciam prever cada movimento. Eles evitavam emboscadas, ignoravam iscas e continuavam sua matança impiedosa. O coronel então percebeu que, se quisesse vencer, teria que enfrentá-los em um duelo mortal. A primeira grande chance de Patterson surgiu em dezembro de 1898. Ele passou noites em uma plataforma elevada, esperando o momento perfeito para agir. E então, ele viu um dos leões se aproximar. Seu coração disparou. Ele segurou a respiração, mirou e puxou o gatilho. O rugido de dor preencheu a noite, mas a fera não caiu. Um segundo disparo foi necessário para finalmente derrubar o primeiro monstro. Mas ainda restava um. O segundo leão, talvez movido por vingança,
tornou-se ainda mais agressivo. Por várias noites, ele desafiou os caçadores, atacando até mesmo a fortaleza improvisada de Patterson. Mas o engenheiro não desistiu. Em posse de uma arma de alta energia, ele esperou pacientemente. Quando o leão finalmente apareceu, Patterson atirou. Mas, assim como o primeiro, ele não caiu imediatamente. Foram necessários 9 tiros para derrubar a besta. Quando tudo finalmente terminou, a construção da ferrovia pôde continuar, e os trabalhadores voltaram ao serviço. Os leões de Tsavo haviam sido derrotados, mas suas histórias permaneceram. Mesmo após sua morte, os leões de Tsavo continuaram a intrigar cientistas e historiadores. O que os levou a caçar seres humanos de forma tão implacável? Algumas teorias sugerem que uma doença havia reduzido a população de presas naturais da região, forçando os leões a buscar alimento alternativo. Outras hipóteses apontam para a presença de sepulturas rasas de escravos mortos, o que poderia ter acostumado os leões ao gosto da carne humana. O que se sabe é que seus crânios foram preservados e hoje estão expostos no Museu Field de História Natural, em Chicago. Mesmo após mais de um século, esses predadores ainda despertam fascínio e terror. A lenda dos leões de Tsavo inspirou inúmeras obras, sendo a mais famosa o filme A Sombra e a Escuridão, estrelado por Val Kilmer e Michael Douglas. O longa retrata os eventos com algumas dramatizações, mas mantém o núcleo assustador da história real. Revelamos o terror vivido pelos trabalhadores, que enfrentaram noites de puro desespero enquanto os leões caçavam impiedosamente. Até hoje, os leões de Tsavo são lembrados como um dos maiores mistérios do mundo animal. Foram apenas predadores se adaptando a circunstâncias extremas ou algo mais sinistro? Uma coisa é certa: esses leões não foram apenas animais selvagens. Foram verdadeiros demônios da selva, e sua história continua a assombrar aqueles que ousam lembrar de seu reinado de terror. Se você gostou do vídeo e quer ver mais conteúdo como esse, inscreva-se no canal e deixe seu like.